Obrigada, Jesus. Tenho certeza que o Espírito Santo abriu os nossos corações para que essa palavra seja fértil, né, ao nosso coração. E pedindo a Deus a palavra para essa noite, né, e me remetendo àquela situação que nós estamos vivendo, e eu digo nós vivendo porque são nossos irmãos lá do norte, né, que estão vivendo essa situação, essa chuva intensa, e olhando toda aquela situação, eu fico assim, me compadeço, fico consternada com todas aquelas cenas horríveis, né, de pessoas sendo retiradas, já sem vida, e aí me remeteu a uma palavra de que o nosso momento, gente, o nosso hoje, sabe, nós não estamos vivendo o nosso hoje. E Deus me remeteu a essa palavra para que nós sejamos alertados, para que a gente possa refletir no nosso dia de como nós estamos vivendo, né? Talvez hoje seja algo que te instigue, a palavra hoje, e é isso que Deus quer em nós. A palavra de Deus ela tem que ser instigada verdadeiramente em nós, né? Tem que ser, né? Tem que nos tocar, tem que fazer com que a gente repense, porque senão ela não vai fazer efeito em nós, né? Nós vamos ler alguns versículos, em especial em Isaías 55, na página da Ave Maria, 1014, 1014, 1014. Isaías 55, versículos 6, 7, 8. Olha só. Buscai, amém? Mas mesmo que você não tenha a Bíblia, que abra o seu coração para que essa palavra entre aí. Olha, Isaías 55, versículo 6. Buscai ao Senhor, já que Ele se deixa encontrar. Invocai-o, já que Ele está perto. Renuncie o malvado, renuncie o ímpio, renuncie o pecador ao seu comportamento e o pecador a seus projetos. Volte ao Senhor, que dele terá piedade, e a nosso Deus, que perdoa generosamente. Pois meus pensamentos não são os vossos, e o vosso modo de agir não é o meu, diz o Senhor. Eu paro aqui. O que essa palavra trouxe de revelação a mim? E eu tenho certeza que vai te responder também. Buscai ao Senhor, já que Ele se deixa encontrar. Invocai-o, já que Ele está perto. Se a gente for analisar entre linhas nesse versículo, a gente percebe que Deus está dizendo para nós que hoje é o dia, que hoje é o momento de nós buscarmos esse de Deus, de nós repensarmos os nossos momentos. E por que me remeteu aquelas pessoas lá, que estão 106 pessoas, até o momento em que eu ouvi, 106 pessoas morreram naquela enchente. Gente, um estado que nem chuva tem, né? E de repente vem essa tragédia, né? Essa situação, né? Então eu fiquei olhando aquela situação, eu falei, como as coisas estão acontecendo, e a gente pode falar de muitas outras coisas, quantas enfermidades estão acontecendo, que tem nos pego de surpresa, e aí então eu pensei, o quanto a gente tem vivido a nossa vida, programando a nossa vida sempre no amanhã. Você já pensou nisso? Tudo que nós fazemos, amanhã eu vou resolver, amanhã eu vou ligar para alguém, amanhã eu vou fazer isso, amanhã, e o seu hoje? Então, como é que foi o seu hoje? Porque o ontem nós não voltamos atrás, passou, acabou. Eu não posso fazer mais nada, eu não posso me remeter ao meu passado e reverter e refazer as coisas que talvez de errado eu tenha feito, né? Mas eu não posso voltar. Mas o hoje, gente, que é o importante. É hoje que eu tenho que reverter, sabe? Que eu tenho que pensar. E esse buscar a Deus é justamente isso. Buscai ao Senhor, já que Ele se deixa encontrar. Então é um momento que eu estou vivendo que Deus vai me deixar encontrar-se com Ele. Mas esse momento é quando? É hoje, é agora. E quanto nós temos sido, como é que eu vou dizer? Nós temos sido
nós estamos nas nossas zonas de conforto, nós não temos tido coragem de buscar este Deus, justamente porque todas as coisas têm nos atrapalhado. Este tempo que nós programamos e projetamos para o nosso amanhã, tem nos impedido de viver o nosso hoje. E Deus colocava muito forte no meu coração com relação àquelas pessoas. Meu Deus, será que aquelas pessoas tiveram tempo de se encontrar com Deus? De reverter todo um sistema, uma situação, algo? Gente, elas se foram, sabe, momentaneamente, em questão de segundos, e é isso que Deus hoje quer falar conosco, sabe, é questão de a gente pensar e refletir. Talvez eu não tenha o meu amanhã, talvez eu não tenha o meu momento de amanhã, e é por isso que eu preciso buscar este Deus hoje, eu preciso interagir com esse Deus hoje, eu preciso ter intimidade com Deus hoje. Nós ouvimos anteriormente que para que a gente tenha intimidade com alguém, a gente precisa ter o quê? Relacionamento, né? Nós precisamos ter intimidade, nós precisamos conversar, nós precisamos conhecer. Então eu só vou ter tudo isso com Deus a partir do momento que eu tiver este encontro com Deus. E é isso que ele nos fala nessa palavra: buscai-me e eu vou te encontrar. Então eu vou te encontrar hoje, eu vou te buscar hoje, eu vou estar com você hoje. Então é isso que Deus hoje colocava no meu coração, quando eu olhava para aquelas situações tão tristes, tão lamentosas, sabe? Que às vezes está longe de nós, mas está tão perto ao mesmo tempo, me fez refletir sobre a minha vida, né? E aí eu quero te chamar a sua reflexão de como você está vivendo o seu dia a dia com relação à sua intimidade, a sua intimidade mesmo com Deus, sabe? Nós temos tantos compromissos, nós temos tanta... Se eu perguntar para todos aqui, eu tenho certeza que amanhã você vai fazer muita coisa. Eu tenho certeza que nós programamos muitas coisas para amanhã. Amanhã eu tenho horário para isso, amanhã eu tenho horário para aquilo, amanhã eu tenho isso, amanhã eu tenho aquilo, amanhã eu tenho muitas coisas. Eu estou mentindo ou não? Ou você não tem uma agenda para amanhã? E hoje, nesse exato momento, né? Glórias a Deus que nós tivemos um tempo de vir aqui para ouvir o que Deus quer falar conosco. Mas isso não pode se resumir a este momento. Este encontro com Deus, ele não pode ser momentâneo, não. Não é só esse momento. Glória a Deus que nós estamos tendo esse privilégio de ouvir talvez esse chamado de Deus. Mas, além disso, como é que está o nosso hoje com Deus, o nosso momento, a nossa vida, a nossa rotina com este Deus? Nós acordamos de manhã, nós temos os nossos compromissos e nós não temos tempo sequer, às vezes, de parar um momento para estar junto a este Deus. Mas ele diz aqui para nós: se você me buscar, eu vou te encontrar, né? É isso que diz também para nós lá em Jeremias. Não precisa abrir, é só para te remeter a uma outra situação que Deus fala a mesma coisa para nós. Em Jeremias 29, 13 diz assim: procurar-me-eis e me haveis de encontrar, porque de todo o coração me fostes buscar. Permitireis que me encontreis. Oráculo do Senhor. Então, ou seja, buscar-me-eis e vireis. E ele vai vir de encontro às nossas necessidades. Deus hoje quer falar para nós, que nós temos lá no 7, renuncie o malvado ao seu comportamento. O que é isso, gente? Aos nossos comportamentos, aos nossos princípios, aos nossos erros, para que a gente possa renunciar a tudo isso. E às vezes você está falando assim: nossa, mas isso, às vezes você nem acredita, você nem crê, né? Porque eu estou vendo claramente, sabe, essas coisas, essa calamidade toda que está acontecendo, não digo só de enfermidade, mas são tantas coisas, guerras, gente. Isso aqui é bíblico, é Deus falando conosco que é a volta de Jesus. Jesus está voltando, sabe? Isso tudo são situações que nos remetem a essa verdade. Deus está voltando e é essa relação que nós precisamos conquistar, nós precisamos ter com esse Deus, para que Ele possa estar verdadeiramente conosco e nós buscarmos aquilo que verdadeiramente é o que é a nossa conquista. Qual que é a nossa conquista? A nossa salvação. É isso que todo mundo anseia, né? Por nós e por toda a nossa família. Então volte ao Senhor, que Ele te terá piedade de vós. Volte a Ele, que Ele te perdoará. E o nosso Deus, Ele perdoa generosamente.
pois os meus pensamentos não são os vossos, os pensamentos do Senhor, o agir do Senhor, logicamente, provavelmente não são os nossos anseios, muitas das vezes não andam de acordo com o nosso Deus, não andam de acordo com aquilo que Deus planeja para nós, e aí é que está o nosso erro, porque nós não perguntamos a Deus, nós não nos colocamos diante do Senhor, para perguntar para Ele, Senhor, é da sua vontade que eu faça isso? Senhor, este é o caminho, Senhor, este é o momento, Senhor, eu devo agir assim? Quem de nós, às vezes, ou por muitas vezes, nos prostramos, nos colocamos e temos esse momento de oração com o Senhor e perguntamos a Ele qual é a vontade dEle na nossa vida? Até porque a gente só vai ouvir a resposta de Deus se nós tivermos esse relacionamento, se nós tivermos essa interação com Deus, se nós acreditarmos neste Deus na nossa vida. Porque se nós não acreditarmos, se nós não confiarmos, tudo isso não vai adiantar de nada, né? Então, Deus hoje nos diz, através dessa palavra, dessa curta palavra, diz para nós, para que nós possamos buscá-lo, e o tempo de buscá-lo é hoje, o tempo de buscá-lo é agora. Lá em Tiago, deixa eu ler. Tiago 4,14 diz assim, e entretanto, não sabeis o que vai acontecer amanhã. Pois o que é a nossa vida? Sois um vapor que aparece por um instante e depois se desvanece. Em vez de dizerdes, se Deus quiser, viveremos e faremos esta ou aquela coisa. Ou seja, você sabe o que vai acontecer amanhã? Não sabe. Não é com isso, gente, que nós não possamos ou não tenhamos que fazer planos. Não é isso. Não é isso que Deus quer dizer para nós. Ele não quer dizer que você, a partir de agora, você deve simplesmente se acomodar e dizer, não, deixa para amanhã, ou melhor, né? Deixa as coisas acontecerem como Deus quiser, como foi citado aqui. Não é isso. Nós temos que ter planos, nós temos que fazer compromisso, sim, nós temos que ter a nossa agenda, sim. Mas o que Deus está nos enfatizando nesta palavra é justamente este momento hoje. Hoje que as pessoas estão deixando de lado, hoje que as pessoas estão, sabe, se esvaindo, as pessoas não estão se comprometendo com Deus. Nós não queremos ter compromisso com Deus. Nós temos todos os outros compromissos, mas nós, quando fala que nós temos que ter um compromisso, um comprometimento, algo com Deus assim, nós realmente, a maioria do povo de Deus se descompromete, não quer ter esse firmamento, não quer ter esse compromisso, porque nós estamos na nossa zona de conforto. E é bom estarmos na nossa zona de conforto, né? Porque a nossa zona de conforto nos traz o quê? A própria palavra diz, né? Esse conforto de estarmos no nosso lugarzinho, no dia a dia, na nossa comodidade, e assim a gente vai vivendo a nossa vida. E assim a gente vai deixando que as coisas aconteçam e nós não fazemos nada para que isso mude. Né? Então hoje, quando eu li essa palavra que Deus colocava no meu coração e eu me remetia a essas pessoas, por quê? Me remetia a elas, porque é algo que está acontecendo agora, né? Mas então Deus me dizia, e eu perguntava a Deus, né? Se realmente elas tiveram algum tempo de mudarem a situação que elas estavam diante de Deus. Será que em algum momento elas tinham esse comprometimento, elas tinham esse contato com Deus, elas tinham esse relacionamento com Deus? Ninguém pode responder, a não ser o próprio Deus, né? A não ser a misericórdia do Senhor sobre todas aquelas pessoas. Mas eu tenho certeza que Deus, na sua misericórdia infinita, como Ele diz aqui, volte a Senhor, que dele terá piedade. Ele terá piedade de todos aqueles que se voltarem a Ele, né? E Ele diz aqui nas palavras, nos versículos que se prosseguem, exatamente o que nós dissemos nessa noite também, né? Que a palavra de Deus, a palavra que minha boca profere, ela não volta sem ter produzido o seu efeito, sem ter executado a minha vontade e cumprido a sua missão. Essa é a palavra de Deus, né? E nessa própria palavra diz então eu tenho certeza que Deus está executando em nós hoje algo para que a gente possa refletir, algo que a gente possa hoje chegar na nossa casa e pensar,
sabe, no nosso modo de agir, tudo que a palavra está dizendo para nós aqui, voltarmos ao nosso Deus, né? Voltarmos de uma forma como Ele próprio nos diz, não porque nós estamos aqui hoje, não porque nós estamos ouvindo a palavra de Deus hoje, porque eu tenho certeza que muitos podem estar ouvindo também a palavra de Deus, e essa palavra não está fazendo efeito. Por que não está fazendo efeito? Porque ela não quer admitir, ela não quer abrir o seu coração para que ele possa mudar, porque mudanças nos trazem resistência. Todas as vezes que nós precisamos mudar, nós ficamos resistentes a isso, né? Toda mudança traz resistência a nós. E às vezes, a minha vidinha de sempre, né? A minha rotina de sempre me faz bem. Então, mudar isso, para mim, talvez seja difícil. Né? Será que eu levanto às vezes da minha cama e eu coloco meus pensamentos no Senhor? Será que eu coloco a minha vida, os meus caminhos, as minhas decisões, a minha proteção diante do Senhor? Será que eu, no final da noite, depois de um dia tribulado, eu chego e agradeço a Deus por todos os livramentos que Ele fez na minha vida, por tudo que Ele me abençoou naquele dia, pelo trabalho que eu tive, pelo alimento que eu tive? Gente, isso passou a ser para nós algo disperso, natural, porque isso é como se a obrigação de Deus fazer isso na nossa vida, e não é a obrigação dele fazer isso na nossa vida, né? Isso não é obrigação, isso é uma conquista que nós temos, porque Deus é um Pai, e como Pai Ele nos proporciona todas essas vantagens, mas é porque nós somos filhos, co-herdeiros deste Deus. Então, Deus hoje nos traz isso, e eu fiquei refletindo muito sobre o meu hoje, sabe, o quantas coisas eu estou programando para amanhã, o quantas coisas eu estou pensando no amanhã, mas e o meu hoje como foi? A única coisa que nós podemos garantir que Jesus, o próprio Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Isso sim, né? Isso eu posso garantir. Deus sempre será ontem, hoje e amanhã. Então, o amanhã é como Ele diz para nós. Alguém pode me dizer concretamente se amanhã você vai conseguir executar tudo que você programou hoje? Alguém pode me garantir? Não, nós não podemos, porque nós não podemos garantir se ao sairmos daqui nós vamos estar vivos. E essa é uma realidade. Talvez você diga, nossa, mas isso é tão, né? Se eu vou pensar dessa forma, eu não vou mais viver, eu não vou mais sair da minha casa, eu não vou mais... Não é isso, gente. Mas isso é para que a gente possa refletir no nosso modo de agir, com Deus. Nós estamos deixando o nosso Deus de lado. Isso tem me incomodado muito nos últimos tempos, né, e eu tenho até às vezes comentado com vocês sobre isso, o fato dessa pandemia, né, depois dessa pandemia as pessoas se ficaram muito mais introspectiva, né, com medo. O medo nos amedronta, o medo, né, nos enclausula, né, ele nos, sabe, onde tem o medo não tem fé, não tem Deus, né, onde existe esse medo. Então as pessoas estão enclausuradas, as pessoas estão fechadas, e ao invés disso que me incomoda, ao invés de buscar este Deus, ao invés de se colocar diante de Deus, as pessoas estão se distanciando, sabe, como se Deus fosse o culpado de todas as coisas. Não, tudo que está acontecendo somos nós mesmos quem buscamos. Se a natureza está se rebelando, é porque o homem fez algo para que ela se rebelasse. Aquilo não é senão um sinal da natureza. E quem é a natureza, gente? É Deus, né? Então, tudo isso que está acontecendo é por permissão de Deus, mas porque o próprio homem causou tudo isso, né? Fomos nós que causamos tudo isso. Então que hoje você possa refletir aí no seu coração, né? O quanto que está este relacionamento, esse comprometimento, sabe, com Deus na sua vida. Como você está agindo com Ele, como você está interagindo com Ele, como é que estão seus pensamentos diante do Senhor, né? Porque Ele sim, Ele é o mesmo Deus, de ontem, de hoje e sempre será. Então hoje, essa palavra que Deus colocou para nós, me instigou a isso, a refletir sobre este momento que nós não estamos vivendo. Hoje, esse momento acabou, ele não volta mais. A partir de agora, nós vamos, né, cada minuto. Prova disso, gente, é que às vezes a gente fala assim, você já reparou, a maioria das pessoas, eu vou começar uma atividade física na semana que vem, segunda-feira, tem que ser na segunda.
Passa a segunda, não, está muito frio hoje, eu não vou, por algum motivo eu não vou, não é assim? Então nós vamos protelando as nossas atitudes para amanhã. E o amanhã não me garante que acontecerá. Né? O ano que vem eu vou projetar algo novo na minha vida, um empreendimento, algo novo. Né? O ano novo chega e aí nada acontece. Mas eu quero dizer para você que essa colocação de tempo, ele é cronológico, porque nada muda. O tempo é a mesma coisa, ele continua, hoje e amanhã a mesma coisa. Você já reparou que hoje é quarta-feira e a gente sempre fala, nossa, quarta-feira de novo? Sim, porque o tempo está passando rápido, né? Mas por que está passando rápido? Porque as nossas atividades realmente estão, né, são intensas, sabe? Então passa tudo muito rápido. Mas não é esse tempo que determina, sabe, as nossas mudanças, são as nossas atitudes que determinam as nossas mudanças. Então não é a semana, não é o mês, não é o ano. O ano vai permanecer a mesma coisa. O ano de 2022 daqui a pouco termina. E se eu for analisar, talvez eu não tenha feito muita coisa, né? Mas por quê? Porque eu simplesmente me acomodei e não fiz nada para que tudo mudasse. E é isso que Deus quer falar para nós. Hoje é o tempo, hoje é o dia. E eu ainda ouso dizer que hoje é a noite, que tudo pode ser mudado em nós. A partir do momento que a gente abra o nosso coração e que a gente permita que esse Deus haja em nós, trabalhe em nós, restaure em nós, faça de nós hoje um vaso novo, um vaso restaurado. E acredite verdadeiramente que este é o único Deus que pode fazer algo por nós, para nós. Amém? Amém? Glórias a Deus. Eu não vou me estender porque já são 9 horas. Amém? Obrigada, Senhor. Eu espero que realmente essa palavra, leia lá, Isaías 55:11. A palavra que minha boca profere não volta sem ter produzido o seu efeito, sem ter executado a minha vontade. E a vontade de Deus hoje é que nós tenhamos um relacionamento com Ele. E é muito simples, gente. É chegar em casa, é nos prostrar, é adorar, é conversar com Deus, como nós estamos fazendo aqui, conversar com o Senhor, né? É como a Rosita sempre nos ensina, esse tete a tete com Deus, sabe, essa ligação direta com Deus, sem desvios, né? Mas é diretamente com Deus, e é isso que a gente tem que fazer. Então, glórias a Deus, obrigada, Senhor, porque eu tenho certeza que a sua palavra faz efeito, trouxe efeito no nosso coração. Sim, ela está dizendo sobre o Espírito Santo. Sim, é Ele o intercessor, é Ele o canal, né? É Ele que vai nos levar, exatamente. E aproveitando, falando sobre o Pentecostes, né? Que é exatamente essa, né? Essa descida do Espírito Santo que vai acontecer domingo, né? Domingo, não sei que horas. Sabe, Daniel, que horas? Não? Domingo. Sim, com certeza, normalmente né? Domingo é dia de Pentecostes. Então, vamos agradecer a Deus, né, por essa noite, por essa palavra, que realmente nós possamos ter esse questionamento. Eu digo que hoje essa palavra veio para que a gente tenha esse relacionamento, eu e Deus, né? Você se colocar diante do Senhor, você interagir com este Deus, você perguntar a este Deus, né? Conversar com Ele. E Ele vai te revelar grandes coisas. Esse Deus vai nos surpreender com tudo que Ele tem para todos nós. Amém?